Amém? Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com cada um de nós. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. É o texto que fala das bem-aventuranças. Nós vamos ler até o verso 12. Do verso 1 até o verso 12. Amém? Todos acharam? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Muitas vezes, nós, quando falamos com Deus, nós pedimos respostas a Deus e muitas vezes nós não conseguimos ou não queremos entender a resposta de Deus. Mas Deus, ele tem uma resposta para tudo. E a resposta de Deus, ela está centrada na palavra dele. A palavra de Deus, ela fala de conforto. A palavra de Deus, ela fala de santificação. A palavra de Deus fala de tudo que nós precisamos. Mas não basta apenas eu ler, meditar. Eu preciso colocá-la em minha vida. E como é que eu coloco a palavra de Deus em minha vida? É vivendo de acordo com aquilo que Ele tem para mim. É vivendo no centro da vontade de Deus. E eu trouxe alguns textos aqui, que nós vamos ver já já, que nós encontramos na Bíblia e que mostra como nós devemos ter nossas vidas como cristãos. Como viver no centro da vontade de Deus. E vou mostrar para vocês dois personagens. Um que mostra como o outro viveu no centro da vontade de Deus. Só que antes de começar, eu queria fazer uma dinâmica. Eu vou tentar fazer essa dinâmica de uma forma bem rápida. Eu queria chamar a irmã Viviane, a irmã Miriam, a irmã Maria de Fátima e a irmã Elicácia. E queria chamar o irmão Luiz Carlos. Então, a irmã Elicácia. O irmão Luiz Carlos. Luiz. Tá não? Luiz sumiu, gente. Então, deixa eu ver uma outra pessoa. Alguém quer ser meu voluntário? A irmã Zélia. Vem-se embora, irmã Zélia. Eu queria botar um homem que era assim para... Vem-se embora, irmã Zélia. Vejam só. A irmã Zélia, ela será a nossa ceguinha. A cega. A irmã Zélia vai ser cega por alguns momentos.
E nós vamos passar algumas instruções para ela chegar até a gente. Só que uma voz vai estar falando a verdade, que vai ser a minha voz. Ouça a minha voz e memorize a minha voz. A senhora é boa de ouvido? E as outras vozes vão estar passando instruções falsas para ela. Tá? Então, eu vou cegar a irmã Zélia. Vejam só, irmãos. O objetivo da dinâmica foi mostrar para vocês o seguinte. No nosso dia a dia, nós temos que conhecer a voz de Deus e o que Deus está querendo falar para cada um de nós. É por isso que no início da dinâmica eu disse à irmã Zélia, identifique a minha voz, preste atenção na minha voz. É isso que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida. É prestar atenção na voz de Deus, é identificar aquilo que Deus quer falar para mim, aquilo que Deus quer falar para cada um de nós.
As vozes do mundo, que foram representadas pelas meninas aqui, elas vão ficar o tempo todo tentando tirar a nossa atenção do nosso foco, que é chegar até o Pai, que é fazer a vontade do Pai. A todo instante, o inimigo ele vai ficar tentando tirar o nosso foco da nossa salvação, tirar o nosso foco da nossa comunhão com Deus. Então, o meu objetivo aqui nessa manhã, com essa brincadeira, com essa dinâmica, foi mostrar que nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus está querendo falar conosco. Mesmo que tudo à minha volta diga que eu não devo fazer daquela forma, mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, é a voz dele que eu devo ouvir. E viver no centro da vontade de Deus, como a irmã Miriam falou ontem, é colocar a minha vontade. Eu tenho vontades próprias. Eu almejo inúmeras coisas. Eu tenho inúmeros desejos. Mas eu preciso colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o texto lido nessa manhã, ele disse que felizes os pacificadores, felizes os que choram. E ele falou de felizes e bem-aventurados, né? Que é a mesma coisa. Então, nós somos felizes quando nós seguimos a vontade de Deus. Quando eu não sigo a vontade de Deus, quando eu não busco fazer a vontade de Deus, eu jamais vou conseguir alcançar a felicidade plena, a felicidade verdadeira, a paz interior. Porque a palavra diz que a paz de Deus é uma paz que excede todo o entendimento. Você está passando por luta, você está passando por dores, você está passando por dificuldade e você está cantando, você está louvando a Ele, você está feliz e ninguém vai entender o porquê. Mas sabe por quê? Porque você tem Cristo em seu coração. Porque você vive fazendo a vontade de Deus e não a minha vontade. Eu quero casar. É a minha vontade. Eu já sou casada, né? Todo mundo sabe. Só um exemplo. Eu quero casar. Eu quero muito casar. Eu acho que eu preciso casar. Porque eu preciso de uma companhia. Você não precisa casar. Você não precisa trabalhar. Essa é a sua vontade. É o que você acha. Eu preciso urgentemente de um emprego. Deus sabe o que você precisa. Essa é a minha vontade, mas quem sabe do que eu preciso é Deus. E Ele vai dar quando Ele quiser e como Ele quiser. Então, a minha vontade, ela tem que estar atrelada à vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4, já foi um texto lido aqui pela irmã Miriam ontem, Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É sujeição, é uma vida de sujeição. É estar ali como servo. Senhor, eu só vou fazer aquilo que o Senhor me mandar. Aquilo que o Senhor não quiser para mim, eu não vou fazer. É a tua vontade que está sob a minha vontade. A palavra de Deus nos diz, em Tiago também, capítulo 4 ainda, verso 13 e 15, que nós fazemos, 13 ao 15, que nós fazemos planos, nós temos muitos planos. Como eu já falei aqui hoje, desde a minha infância eu venho fazendo planos. Alguns se concretizaram, outros não. Por que não? Porque não era a vontade de Deus. E nós não devemos nos revoltar com os nãos de Deus. Nós devemos acreditar que o não de Deus é o melhor para mim, assim como o sim dele. E muitas vezes eu escutei não. E muitas vezes eu tentei fazer pelas minhas forças, não aceitando o encaminhamento dele. Mas aí a gente quebra a cara.
Aí Deus mostra, eu te permiti, mas tu viste que não era o melhor para ti. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Nossos planos, os meus planos. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. O que é a nossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser. Há uma condição: se for da vontade dele, nós faremos isso ou aquilo. Se for da vontade dele, eu executarei os meus planos. Tudo que eu tenho feito, todos os meus negócios, o meu projeto de trabalho, o meu projeto de namoro, o meu projeto de comprar aquele carro ou aquela casa, eu tenho colocado nas mãos de Deus. Eu tenho dito pela manhã: Senhor, eu vou fechar aquele negócio hoje. É o negócio dos meus sonhos. Eu sempre sonhei ter o meu carrinho, nem que fosse velho, mas eu sempre sonhei. E hoje é o dia de fechar a negociação do carro. Se for da tua vontade, concretiza. Mas se não for, Senhor, que aconteça qualquer coisa para que o Senhor me mostre que aquilo ali não é para ser para mim. Que no caminho até lá, o pneu do carro que eu estiver indo fure, ou qualquer coisa desse tipo. Atrelar o meu desejo à vontade de Deus. O meu desejo, ele não pode ficar só comigo. Eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que mostrar para Ele qual a vontade dEle na minha vida. Em tudo que eu faça. Em tudo. Nós só colocamos a vontade de Deus em algumas coisas nas nossas vidas, algumas vezes. Mas a vontade dEle tem que ser plena na minha vida. Tem que ser em tudo que eu faça. Temos o costume de não darmos a Deus o controle total das nossas vidas. Ó Senhor, o Senhor vai até aqui, até a metade. Mas o resto deixa que eu continue. E a palavra de Deus nos diz na oração do Pai Nosso, que já foi citada ontem à noite: venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele não tem que ser feita só lá. A vontade dele tem que ser feita na minha vida. Mas muitas vezes nós dizemos isso apenas da boca para fora. E foi a oração modelo que Jesus deixou para a gente. Não é para ser rezada muitas vezes de forma repetida, mas é para servir de modelo. Como eu tenho que conversar com Deus? E se eu estou dizendo para Ele, a minha oração com Deus, ela tem que ser sincera e verdadeira. Ela não pode ser mentirosa, porque Deus conhece o meu coração. Então, se eu estou dizendo que seja feita a tua vontade, tem que ser de forma sincera. Porque se eu estiver dizendo de forma mentirosa, Ele vai saber. Ele sonda o meu coração. Eu não tenho que fazer como os jogadores de futebol. Felipe é que sempre diz: os jogadores de futebol fazem a oração do Pai Nosso. Eu vou tirar o microfone. Nem noção do que eles estão dizendo ali. É só pedindo que Deus os abençoe no jogo, que eles ganhem o jogo, mas não tem noção do que estão falando. Mas a minha oração com Deus, ela tem que ser sincera e verdadeira. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu não posso usar de uma repetição apenas por praxe. Eu tenho que ser sincera com Deus. Porque se eu mentir, não vai adiantar nada. Eu posso mentir para a irmã Zélia, para o irmão Alzamar, para o irmão Luiz Carlos, para a irmã Luísa, para a irmã Viviane, mas para Deus eu não vou conseguir mentir, porque Ele consegue ver lá dentro. Amém? A palavra de Deus também nos diz que quando eu fizer os meus planos,
eu não tenho que ficar ansioso, porque está na vontade de Deus. Eu tenho que colocar os meus planos na vontade de Deus. E a palavra nos diz em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Como eu já falei, as minhas ansiedades, os meus desejos, aliás, as minhas ansiedades não têm que existir. Todos os meus planos têm que estar na mão de Deus. E independente da resposta dele, a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, que em tudo nós devemos dar graça. É verdade, Luiz, é exatamente isso que Luiz acabou de dizer lá atrás. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graça. Está passando por dificuldade, dá graça. Deus sabe por que você está passando. Ele sabe a resposta que Ele vai lhe dar lá na frente. Ele tem um propósito em tudo nas nossas vidas. E nós temos que ser gratos. Porque quando nós estamos passando, Ele está ali segurando nossas mãos, nos carregando no braço, nos dando o colo para nós chorarmos. Mas muitas vezes nós somos ingratos. Estamos passando pela dificuldade. Por que Deus está me fazendo passar por isso? Eu não mereço isso. Merece. Merece. Mas eu sou tão bonzinho, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas Deus conhece o teu coração. Você pode não agir mal, mas pode ser que os seus pensamentos sejam maus. Pode ser que o seu desejo seja mau. Pode ser que o seu interior seja mau. Nós somos maus por natureza. Então não adianta dizer eu não mereço porque eu sou bonzinho. Merecemos. Deus sabe o porquê nós passamos por aquilo. Mas Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas eu falei até agora que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mas o que é, de fato, eu fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é negar o meu eu. Quem sou eu? Nós temos orado para que Deus tire de nós, para que Deus mortifique o nosso eu, a nossa natureza que é pecaminosa, a nossa natureza que é suja, a nossa natureza que é tendenciosa com o pecado. Mate o meu eu, aquele meu coração duro que não perdoa, aquele coração que vive desejando a impureza, a prostituição, a bebida, as drogas. Eu tenho pedido para que Deus mate, mortifique o meu eu. Paulo, ele nos mostra em várias cartas, mas eu peguei o exemplo de duas. E ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. A crucificação gera o quê? A crucificação, a pessoa que é crucificada, qual é o futuro dela? Ela consegue sobreviver? Ela gera a morte. E Paulo, ele estava vivo fisicamente. É contraditório isso aí, né? O cara estava vivo, mas ele dizia que já tinha sido crucificado. Mas por quê? Ele matou a natureza dele. Gente, Paulo, ele era uma pessoa influente. Ele era uma pessoa importante na sociedade. Ele estudou com um dos melhores professores do judaísmo. Mas ele deixou tudo para ser um seguidor de Cristo. Ele matou
matou a velha natureza dele, aquela natureza que aprendeu a odiar os cristãos, aquela natureza que viu Estevão sendo apedrejado e não fez nada. Achou bom porque ele merecia aquilo? Quem mandou ele seguir esse tal desse Cristo? Mas ele matou essa velha natureza, ele deixou tudo de lado para seguir a Cristo e para ser imitador de Cristo. Não só seguir, mas para imitar, querer viver como, sofrer como, levar a palavra, tudo por amor de Cristo. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, na carta de Gálatas, capítulo 2, verso 20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É assim que nós devemos viver. Viver a vontade de Deus é isso, é matar o meu eu, mas a gente mata um pouquinho. Ah, não, aqui eu posso matar, mas ali não. Eu vou deixar de beber. Mas sabe aquele negócio obscuro que eu faço lá no meu escritório? Ali não. Eu vou deixar de me vestir de uma forma indecente, mas eu vou continuar sonegando impostos. Afinal de contas, como é que eu vou continuar vivendo? De onde vai vir o meu lucro? Não. É matar a sua natureza carnal, é matar a sua natureza errada. Está errado. Eu não vou fazer mais. Mas, Melânia, eu não sei tudo que está errado em minha vida. Quer saber? Vá para a palavra. Ore, busque a Deus. Aí você vai conhecer aquilo que está errado em sua vida. Muitas vezes é uma coisa que a gente acha que é insignificante. Como eu já ouvi dizer que teve crente que disse assim: eu não perdoo de jeito nenhum. Talvez os irmãos da igreja não saibam que você tem uma pessoa que você odeia tanto assim. Mas Deus sabe, isso daí você precisa matar. Não é o que está à vista dos olhos dos outros, é o que está à vista dos olhos de Deus. É isso daí que eu preciso matar, porque Deus está vendo. Eu escondo de todo mundo, mas Deus está vendo. É como diz o ditado: o gato escondido com o rabo de fora. Deus está vendo. E em outra carta, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É imitar a Cristo, é negar o seu eu, é negar a sua natureza, é matar a sua natureza, para que sejamos imitadores de Cristo e para que sejamos santos. O que é ser santo? A palavra diz que ser santo, em algumas traduções, é ser separado. E o que é ser separado, ser santo? É deixar de ser impuro, é deixar as impurezas do mundo para procurar ser santo aos olhos de Deus. E a palavra nos diz em Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ô Melânia, mas eu tenho que ser santo como Deus é santo? É impossível, porque Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Mas nós temos que buscar todos os dias a santificação em nossas vidas, deixando de lado as impurezas que eu tenho em meu coração, para tentar ser um pouquinho parecido com Cristo. E o maior exemplo de uma pessoa que viveu segundo a vontade de Deus, e que eu já venho falando que Paulo nos ensina a ser imitadores dele, é Jesus Cristo. E existem algumas características em Jesus Cristo que nos mostram como sermos imitadores de Deus. Como vivermos de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele era
obediente à palavra. Eu tenho sido obediente à palavra? É como eu falei para vocês, o nosso mapa de ensinamento, o guia de ensinamento, o livro didático. Tem alguns professores aqui, né? O livro didático do cristão é esse aqui. É ele que eu devo seguir. E Jesus, ele era obediente à palavra de Deus. Ele conhecia toda a palavra de Deus e ele obedecia. Ele não fazia por conta própria. Ele fazia aquilo que o Pai mandava que ele fizesse. Melânia, mas Jesus Cristo era o Filho de Deus. Melânia, Jesus Cristo era 100% Deus, mas Jesus Cristo era 100% homem. Então não isente a sua culpa, não isentemos a nossa culpa, os nossos erros, dizendo que Jesus conseguiu porque era filho de Deus. Não, porque ele veio em forma de homem, e a palavra de Deus nos diz que ele veio em forma de homem. Então ele sentiu todas as angústias que nós sentimos, ele sentiu as tristezas que nós sentimos, ele sentiu as vontades que nós sentimos, mas ele conseguiu resistir. Por quê? Porque o objetivo dele era fazer a vontade de Deus. E a palavra nos diz em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 7. Jesus se humilhou e veio em semelhança a homem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus, ele tinha amor pela palavra. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. É guardar, é fazer uso dela. Não é só lembrar para evangelizar, mas é guardar para aplicá-la em minha vida. Jesus não quis a glória para si. Eu canto muito bem, ninguém aqui canta melhor do que eu. Eu prego muito bem, ninguém aqui prega melhor do que eu. O quê? O ministério dos jovens só funciona se eu estiver à frente. Na minha vizinhança, eu sou a santona, todo mundo está errado. É uma prostituição, uma cachaça, mas eu não, eu sou santa, melhor do que todo mundo. Você só consegue, você só faz, porque Deus permite que você faça. Se não for da vontade dele, você não faz. E Jesus, ele se humilhou, ele era 100% Deus, mas ele se humilhou, ele deixou a glória dele de lado e ele disse que bom só havia um, que era Deus que estava no céu. Ele não quis ser igual a Deus, ele não quis ser superior a Deus, ele não quis ser superior a todo mundo ou melhor que todo mundo, não. Ou melhor que o próprio Deus, eu sou igual a ele, eu sou o filho dele, não. Bom só há um, que é o Pai que está no céu. Então nós devemos ter a mesma humildade que Cristo tinha. Jesus buscava a Deus em todo o tempo. Como ele buscava a Deus em todo o tempo? Com a vida de oração, com a vida de entrega. Senhor, eu quero o Senhor em minha vida em todo o tempo. Mas Melânia, Jesus, ele era filho de Deus, mas eu também tenho que buscar a Deus em todo o tempo, em todo momento da minha vida. Se Jesus, que era o filho de Deus, buscava, imagina nós. Como é que eu tenho contato com Deus? Como é que eu ouço Deus falar comigo? Através da oração, através da leitura da palavra. E muitas vezes nós corremos tanto no dia a dia da gente e deixamos a oração em último plano. Eu não vou nem dizer em segundo. Em último plano.
E é por isso que muitas vezes nós quebramos a cara. Porque nós não pedimos o conselho a Deus. Porque nós não adoramos a Deus. Porque a oração não é só para eu pedir orientação a Deus naquilo que eu devo fazer, não. É o momento em que eu tenho comunhão com Ele. É o momento em que eu entrego minhas lutas, minhas dores nas mãos dEle. Mas também é o momento em que eu exalto Ele, que eu glorifico a Ele em minha vida. Que eu glorifico a santidade dEle, que eu exalto a grandeza dEle. Porque toda honra e toda glória deve ser dada para Ele. E também, Jesus era misericordioso. Todo mundo aqui conhece o texto que fala do chamado de Mateus, sim ou não? Mateus era um homem que vivia de acordo com a vontade de Deus antes do seu chamado? Não. Ele era publicano, ele era pecador. E um dia Jesus chamou Mateus e decidiu ir visitar a casa de Mateus. E quando Jesus foi ali visitar Mateus, a palavra diz que muitos pecadores foram junto e assentaram-se à mesa com ele. A palavra especifica o tipo de pecado de cada uma daquelas pessoas? Não. Então, não sei que tipo de pecador tinha ali. Deus sabia, mas ninguém sabia. Sabia que eram pecadores. E Jesus assentava com os pecadores e ensinava aos pecadores e tinha misericórdia daqueles pecadores. Enquanto nós, que nos dizemos seguidores de Cristo, muitas vezes somos preconceituosos com os pecadores. Nós dizemos que temos uma misericórdia, que na realidade essa misericórdia é da boca para fora. Essa misericórdia, ela não é verdadeira, ela não sai daqui do coração. Porque muitas vezes quando passa uma prostituta na rua, eu fico fazendo piada dela. Mas Jesus acolheu. Ele não aceitou o pecado, mas ele teve misericórdia. E ele mostrou que se ela se arrependesse, ou se ele se arrependesse, porque eu estou falando de pecados de forma geral, ele teria o perdão mediante o seu pecado. Naquela condição que vivia, não. Mas eu não tenho que fazer piada da prostituta. Eu não tenho que fazer piada do homossexual. Eu não tenho que fazer piada do drogado. Eu não tenho que fazer piada do bêbado. Rir, criticar. Das pessoas que estão seguindo outras fés que não a minha. Eu não tenho que fazer piada. Eu tenho que pedir que Deus tenha misericórdia daquela vida. E eu tenho que colocar aquelas pessoas em minha oração, porque eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que pedir que Deus toque naquela vida. Isso é ser misericordioso. Deus toque naquela vida para que aquela pessoa se arrependa do seu pecado e venha a buscar salvação. Aí nós dizemos muitas vezes que somos imitadores de Cristo. Mas, ó para ali, ó. Eu devo dizer isso? Ou eu devo orar pela vida daquela pessoa? O que foi que Deus me ensinou? Orar pela vida daquela pessoa. Para que aquela pessoa, eu acho que essa foi a característica mais bonita de todas. Orar pela vida daquela pessoa. Porque Deus quer que todos nós venhamos a nos salvar. Não é concordar com o pecado. Não é fazer comunhão com o pecado. Mas é mostrar para aquela pessoa que ela precisa se arrepender do seu pecado. E pedir que Deus a perdoe. Para que essa pessoa, ela venha alcançar salvação. Então, viver no centro da vontade de Deus é viver como Jesus viveu. Praticando a vontade de Deus. Porque Jesus, ele nos ensinou como viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos um professor excelente. Nós temos um livro didático excelente.
O nosso maior problema é que muitas vezes nós não colocamos em prática os ensinamentos do professor e nem as lições que estão no livro didático. Muitas vezes nós vivemos assim. Deus é a água. A palavra dele diz que ele é a água. Jesus é a água da vida. E eu sou esse remédio aqui. E muitas vezes nós vivemos assim. Inertes. Tá, eu venho para a igreja de vez em quando, mas está bom demais. Eu não quero tanta aproximação com Deus. Porque eu quero continuar levando a minha vida normal. Então eu venho de vez em quando der vontade. Outras pessoas vivem assim. Elas se molham na água, mas elas não se despem. Eu acho que a palavra é essa, professora de português. Não se despem de si mesmo. Elas não se esvaziam de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Então, de vez em quando, eu vou lá, aceito as bênçãos, depois eu vou para casa, depois eu vou lá, ouço a palavra de novo, me refrigero, aí depois eu vou para casa, mas eu não mergulho profundamente na vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que eu venha me despir de mim mesma e me dissolver, absolver aquilo que Deus tem de melhor para mim. Não adianta só eu ser um crente de fachada, que vem, ouve, vai para casa e não pratica. Vem, ouve, vai para casa e não pratica. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que absorver, eu tenho que me dissolver na vontade de Deus. E eu só vou conseguir me dissolver quando eu me despir de mim mesmo e deixar que Cristo entre plenamente na minha vida. Eu só vou conseguir fazer a vontade de Deus quando eu negar o meu eu e for aquilo que Ele quer para mim. Quando eu fizer tudo aquilo ou tentar buscar fazer tudo aquilo que Ele deseja para mim. Muito obrigada, irmão. Amém, irmãos? Então, que sejamos como o sorrisal que se dissolveu, né? Que venhamos a mergulhar na presença dEle. Que não sejamos aquelas pessoas que querem molhar só os pés. Não querem que a água cubra só até o joelho ou até os lombos, mas que venhamos a sentir o desejo de mergulhar profundamente na presença de Deus. E que venhamos a sentir o desejo de termos uma vida crucificada, matarmos a nós mesmos e vivermos o que Cristo, o que Deus tem para cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando.